Bem, turma, um conceito que nos é especialmente útil em cinética química é o conceito de tempo de meia-vida. Como nós podemos defini-lo? O tempo de meia-vida é definido como o tempo necessário para que a concentração de uma espécie caia para a metade da concentração inicial. Então nós vamos representar o tempo de meia-vida como T, um meio, e aqui nós temos a representação dessa definição. Vejam, a concentração de A em um tempo de meia-vida, um tempo que corresponde à meia-vida, seria igual à concentração inicial de A pela metade. Graficamente, como nós podemos observar esse comportamento? Reparem nesse gráfico, onde é mostrada a evolução da diminuição de concentração de uma espécie em função do tempo. Aqui, nós vamos perceber que a tendência de decaimento segue o que é representado aqui por essa linha. A gente pode ter uma representação mais simbólica. Imaginem, por exemplo, aqui que na concentração de 1 mol por litro, nós tenhamos dentro de um recipiente, um volume específico, essa quantidade aqui de substância do reagente. Né? Quanto tempo demora para que essa concentração se reduza pela metade? O que a gente observa é que esse tempo é constante. Vejam, se a gente perceber de um sistema para o outro, em que a concentração novamente cai pela metade, ou em outro sistema em que a gente tem essa concentração caindo pela metade, nós observamos um tempo fixo. Vejam no gráfico que na primeira observação, em que nós temos a concentração caindo de 1 mol por litro para 0,5 mol por litro, corresponde a um tempo de 100 segundos. Então, esse tempo é definido como o tempo de meia-vida, ou seja, o tempo necessário para que a concentração caia pela metade. Mais adiante, a gente percebe que, passado novamente um intervalo de 100 segundos, nós verificamos o tempo de meia-vida mais uma vez, porque a concentração aqui cai pela metade. E aí, no outro procedimento, ou no outro experimento, a gente observa exatamente a mesma coisa. Tá? Essa é a definição do tempo de meia-vida e ela é válida para qualquer ordem de reação. Naturalmente, como as leis de velocidade para as ordens de reação elas diferem dependendo da ordem de reação, né? Nós vamos ter conceitos diferentes ou formas diferentes de calcular esses tempos de meia-vida. Bem, vamos abordar o tempo de meia-vida considerando uma reação de primeira ordem. Como vocês podem observar, aqui nós temos a lei de velocidade integrada para uma reação de primeira ordem. Nós podemos reescrevê-lo da seguinte forma: o ln de AT dividido por A0, nós trouxemos o valor de ln de A0 para esse lado, fica igual a menos KT. Podemos multiplicar ambos os lados dessa equação por menos 1, e aí a gente vai ter a inversão tendo ln de A0 sobre ln de AT, sendo igual a KT. Se nós colocarmos essa equação aqui destacando o tempo, que é o que nos interessa nesse momento, nós vamos ter que o tempo vai ser dado por ln de A0 dividido por AT, dividido por K. Vamos colocar multiplicando pelo inverso de K. Bem, aqui nós vamos poder fazer uma representação do tempo de meia-vida da seguinte forma. Nós sabemos que o tempo de meia-vida, como dito, equivale ao tempo necessário para que a concentração inicial caia para metade do seu valor. Então, nós repetimos aqui ln de A0 e AT seria colocado como sendo a metade de A0. Multiplicamos isso pelo inverso de K e aí a gente chega no seguinte. Notem que A0 dividido por A0 dá 1, a gente vai ficar aqui com ln de 1 sobre 1 meio. Ou seja, o tempo de meia-vida vai ser dado como ln de 2 dividido por K. Podemos utilizar o valor de ln de 2, que vai dar aproximadamente 0,693 e dividir por K. Notem que aqui, ao chegarmos na equação para o tempo de meia-vida, nós percebemos que para determinar essa propriedade não é necessário conhecermos o valor da concentração. Basta nós conhecermos o valor da constante cinética. Como nós vamos ver adiante, essa informação é extremamente útil para alguns cálculos importantes.
Vejamos uma situação que nos é apresentada, que é a reação de decomposição do etano. De acordo com as informações que são apresentadas aqui, a decomposição do etano em radicais metila é uma reação de primeira ordem com constante velocidade dada por esse valor a uma temperatura de 700 graus. É pedido aqui para determinar o tempo de meia-vida expresso em minutos. Ora, como nós vimos, o tempo de meia-vida, T1 vai ser igual a 0,693 dividido por K. Claro, isso para uma equação que obedeça à cinética de primeira ordem. Então, nesse caso, o tempo de meia-vida será dado por 0,693, dividimos isso por K, que é 5,36 vezes 10 elevado a menos 4, segundo a menos 1, e nós vamos chegar ao valor de 1,29 vezes 10 a terceira, inverso de segundo a menos 1 segundo, então unidade coerente com o tempo. Notem que o problema pede para representar esse tempo de meia-vida em função de minutos. Como nós temos segundos aqui, nós vamos ter que multiplicar por o parâmetro de conversão, ou seja, nós teríamos que 1 minuto é equivalente a 60 segundos. Então, nós dividimos esse valor aqui por 60 e nós vamos ter que, em minutos, isso corresponde a 21,5 minutos. Um cálculo bastante simples. Um tipo especial de aplicação para tempo de meia-vida envolvendo um processo de primeira ordem é aquele do decaimento radioativo. Como nós sabemos, algumas espécies, alguns elementos químicos são convertidos a outros por meio de processos radioativos. Nesse exemplo que é apresentado, é pedido para calcular o tempo de meia-vida do isótopo do Flu-18. E a informação que nos é dada é que a taxa de decaimento radioativo para esse isótopo é de 90% em 366 minutos. Ou seja, em 366 minutos, 90% do Flu é convertido para outra forma isotópica. Então, nesse problema aqui, não nos é apresentado diretamente a constante cinética. Como nós sabemos, para processos radioativos, portanto, processos de primeira ordem, o que é necessário para encontrar o tempo de meia-vida, para se determinar o tempo de meia-vida, é apenas a constante cinética. Porém, nós podemos determiná-la indiretamente. Para isso, vamos fazer o seguinte, vamos escrever aqui a lei de velocidade integrada para o processo de primeira ordem, que é ln de AT dividido por A0 é igual a menos KT. Vamos rearranjar essa equação aqui destacando K, de modo que K seria igual a menos ln de AT sobre A0 dividido pelo tempo. Vamos multiplicar pelo inverso de T para ficar mais claro. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos representar K como sendo igual a menos ln. Nós não sabemos a concentração inicial de A, nem sabemos a concentração final. Nós temos essa informação em termos de porcentagem. Mas essa porcentagem permite para que cálculos como esse, ao invés de utilizarmos a concentração, a gente possa utilizar a população total do elemento. Seria o equivalente à fração molar. Então, vejam, se após esse tempo de 366 minutos teve um decaimento de 90%, nós temos ainda 10% do material, ou seja, temos uma fração de 0,1. Então, a gente pode colocar que a concentração, a fração nesse tempo, seria 0,1 dividido pelo total, que é 1, né? O total inicial, vezes o inverso do tempo. Nós temos o tempo aqui, que é dado em minutos, que é 366 minutos. E se nós fizermos os cálculos aqui, nós vamos chegar que K vai ser igual a 6,29 vezes 10 elevado a menos 3 minutos a menos 1. Ok, de posse do valor de K, agora nós temos condições de determinar o tempo de meia-vida. Como nós sabemos, o tempo de meia-vida para o processo de primeira ordem vai ser igual a 0,693 dividido por K. Portanto, vai ser igual a 0,693 dividido, vamos colocar aqui o valor de K que nós acabamos de calcular, que é 6,29 vezes 10 elevado a menos 3 minutos a menos 1. Como resultado, nós vamos ter 110 minutos. Sendo esse, portanto, o tempo necessário para que o Flu-18 tenha 90% da sua composição convertida a uma outra forma. É isso.